Uma criança, quando vai para o mundo das drogas, eu tenho que entender que essa droga, ela é fruto de um passado, onde uma justifica a falta de amor, uma justifica a falta de um relacionamento de rejeição, ou sentimento de rejeição. Aí eu senti tão rejeitado, tão mal, que hoje eu suicido diariamente através do álcool. Hoje eu suicido diariamente através do crack, através da maconha, através da cocaína. É uma forma de suicídio inconsciente, lá dentro. Por que eu estou usando algo que me faz morrer? Está falando de algo ali, de um luto, de uma tristeza mal resolvida de lá. Então, você entende como que é importante eu nomear? Porque tudo de ruim na nossa vida passa pelo nosso hipotálamo, que é o nosso campo de memória. E aí, cada frustração, eu ativo uma memória. Cada tristeza, ativo uma memória. Cada decepção, ativa uma memória. Por isso que é muito fácil cair. É muito fácil errar. Por isso que é muito fácil eu me passar uma rasteira. Porque a todo momento eu estou brigando com as minhas memórias. I'm finally healing from you. Seja bem-vindo ao AcionaCast. Eu sou o Ney Rodrigues, é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana com o Dr. Renato Ferreira, empreendedor na área aí de joias, um dos sócios aí da Brandão Joias com lojas aqui em Cláudio e em Divinópolis, psicólogo, especialista no direito penal e criminalista. Já deu para vocês ver que vai ser bem curioso aí o nosso papo hoje, bem esclarecedor, né? Doutor Renato, seja bem-vindo ao AcionaCast. Muito obrigado, Ney, pelo convite. E é um prazer estar aqui em Cláudio, estar aqui nesse programa que cada dia cresce mais e expande aí para todos nessa troca de experiência. É um prazer nosso ter você aqui. É um peso muito grande ter o senhor aqui na mesa aqui do AcionaCast. Mas antes da gente seguir o nosso papo aí na parte empreendedora do senhor e nessa parte do direito criminal, do criminalista, me conta um pouco quem era o Dr. Renato antes mesmo da psicologia, antes mesmo do empreendimento. Pois é, Ney, a vida da gente, como diz Rubem Alves, né, foi por dar errado as coisas é que elas deram certo. Então, quando eu tinha 16 anos, eu entrei para o seminário. Eu fazia encontro vocacional e meu sonho era ser padre. É mesmo? Então, eu fiquei 8 anos dentro dos encontros vocacionais, estudando para padre, aqui no nosso seminário da Diocese de Divinópolis. E aí, o tempo passou, eu fiquei durante esse período de formação, que é quando a gente ingressa mesmo no propedêutico. E aí, eu saí, depois desse tempo, para fazer uma experiência. Eu ia voltar no final do ano, eu saí do seminário em maio. E aí eu ia voltar no final do ano, para a gente concluir o restante dos estudos. E aí foi quando eu fui para a Ordem Hospitaleira de São João de Deus, que eram os freis que administravam o hospital. Isso no ano de 2005. Então eu fui para o hospital para fazer uma experiência com os freis, no sentido pastoral, e aí começou aí a trajetória. Então fiquei no hospital, aí eu encantei tanto com a área de saúde, que eu achei que eu ia aposentar lá. Era meu sonho mesmo de carreira. Então, eu comecei no hospital em 2005, também no mês de maio, através do irmão Augusto, e tudo porque ele foi visitar o seminário e eu era relações públicas. Olha, a vida muda muito rápido, a gente tem que saber entender as fases da vida. Então, o irmão chegou, que era o frei, diretor de São João de Deus, do hospital, e aí, enquanto o padre Maia estava se arrumando para receber eles, que era visita, ele tinha começado a fazer a gestão do São João, porque o irmão Diamantino faleceu em dezembro de 2004 e o irmão Augusto assumiu em 2005. Então, eu recebendo eles para tomando café, aí ele falou que estava implantando a Pastoral da Saúde no São João de Deus e perguntou se eu tinha disponibilidade. Eu falei, olha, mas a diocese não libera seminarista para poder trabalhar fora, até por causa dos estudos. E aí, no outro dia, eu dormi com aquilo, sabe aquele sentimento assim, gente, que é isso? Eu estou pronto para ordenar, para ser padre, o frei chega, faz um convite, vamos para São João de Deus, vamos formar a Pastoral da Saúde, e aquilo virou uma inquietude, sabe? Santa Teresa falava muito isso,
É aquilo que se manifesta em nós como mudanças. E aquilo manifestou como mudança a noite toda. E aí de manhã eu fiquei com aquele pensamento, e se eu for para São João, e se eu for? E ele ainda me falou, na época, vou te pagar um salário mínimo para você estar ajudando. E era 400 e pouquinho salário mínimo na época, ou 395, não me lembro. E aí eu comecei no São João, pedi para sair, né? Foi um susto. O Padre Maia falou: Renato, mas você não pode sair agora, você já está caminhando já para teologia, a ordenação, e vamos pensar nisso. Só que eu falei: eu preciso da experiência. E foi lá nessa experiência que eu cheguei no hospital, dia 25 de maio de 2005. Eu não esqueço essa data, que foi o divisor de águas entre ser padre e ir para a área de saúde. E eu encantei com a área de saúde, por quê? Porque eu vi a igreja viva ali. Quando a Certo. gente, principalmente com pacientes fora de possibilidade terapêutica, que no final nos ensina muito. Então, eu até acredito até hoje que o que me ajuda, que me faz ser o psicólogo que eu sou hoje, foi ter passado pelo hospital e trabalhar diretamente com o doente, com a escuta. Mesmo não atuando como psicólogo, mas eu trabalhava na pastoral, que era o trabalho de escuta. Entendi. Então, no final, hoje eu tenho isso para a vida, que é o quê? Eu não estou vivendo hoje para hoje. Eu estou vivendo hoje para o fim. Então, o final é o resumo do que a gente vive. E isso, os pacientes, no final de vida, nos traz muito essa reflexão sobre quem somos, sobre o que realmente é o significado das coisas, da vida, das formas. E aquilo sempre me encantou, porque meu trabalho nunca era o mesmo. E aí, eu fiquei no hospital por 18 anos, dentro de 4 anos que eu trabalhava antes, dentro do seminário, a gente já prestava um serviço lá. E depois eu passei a ser o funcionário e permaneci até o mês de novembro de 2016, quando entrou uma nova gestão, que é a que está até hoje, e ela demitiu todos os gerentes, e aí eu fazia parte, e aí como ela tinha que trazer a sua equipe, ela teve que fazer o nosso desligamento. Que a partir daí teve uma nova fase. Então são as fases da vida da gente que uma coisa dando errado, outra vai dar certo. Sim. É por esse olhar que a gente tem que olhar a nossa vida. Fechou-se um ciclo, um novo ciclo vai abrir. E a gente tem que estar aberto para receber esse ciclo. E é onde tudo começou profissionalmente. Porque eu saindo do São João, aí no outro dia, para quem já teve essa experiência de gostar muito de uma coisa, seja relacionamento, seja trabalho, porque o trabalho também faz parte das relações. E aí no outro dia vem aquele vazio e fala, gente, e agora daqui para O que eu vou frente? fazer? Não tinha possibilidade de visão, porque apesar que eu dava aula na época, eu sempre dei aula na Facete, que era faculdade, dei aula no Pitágoras, mas o São João, ele me preenchia o dia. Então eu dava aula, prestava serviço, então ele preenchia a maior parte do dia. E aí no outro dia a gente acorda e fala, e hoje, para onde eu vou? Foi aonde que a gente começou a pensar em possibilidades. E é aí que existia aqui em Cláudio a Madinélia, esposa do Quimei, e ela chamou o Diego, que trabalhava em outra loja em Divinópolis, para abrir uma loja em Cláudio. E aí, nesse momento, a gente viu a possibilidade da mudança. E aí eles chamaram, você topa fazer parte desse sonho, desse risco, né? Porque era um risco. É verdade. A gente não sabe quando você começa alguma Se coisa vai dar certo ou não. para que rumo vai tomar. E aí, o que era para ser feito em 3 meses, durou 6 meses. Então a gente pensou numa reforma, aí a reforma foi puxando e foi demandando mais tempo, mais dia, e quando a gente viu, já estava quase 8 meses de reforma, estruturando a loja hoje. E aí, a partir desse dia, que nós inauguramos em outubro, sempre o ciclo é maio, vai de maio a outubro. E aí, em Entendi. outubro, dia 25, foi inaugurado em 2018 a Brandão Joalheria. E aí começou então uma nova fase. Então foi conciliando os atendimentos psicológicos, foi coordenando aí essa habilidade que eu já tinha de estudar. Por quê? Porque eu cheguei na psicologia criminal já com a falta de oportunidade que eu tive de fazer estágio no hospital. Porque eu comecei psicologia para trabalhar no hospital. E como eu nunca tive oportunidade de atender lá dentro, então o que sobrou para mim foi o presídio.
E aí eu fui fazer estágio no presídio e encantei com a forma do trabalho, da mente humana. É a gente poder aprofundar nossos estudos na perversão, dentro da psicopatia, dentro do ser humano do border. E aí sim eu fui identificar as doenças psicológicas, as esquizofrenias, os traumas. Então, dentro do presídio, eu consegui mergulhar mais a fundo dentro da psicologia. E aí foi aonde que eu encantei pelo mundo criminal, e aí agora hoje, graças a Deus, né, eu trabalhei com o Calixto em Cajuru mais de 8 anos, e aí eu consegui então, dentro da psicologia, ter essa força, né, que vai nos motivando, vai nos organizando, para a gente ir conquistando as coisas com mais clareza. Eu tô aqui pensando aqui, o senhor falando, eu tô aqui pensando. É muito extremo, porque, ó, era pro senhor ser padre, depois o senhor foi pra psicologia, vamos pôr, na parte do hospital, depois o senhor foi pra parte do presídio, aí, vamos pôr assim, depois a parte de joia, é sempre extremo, assim, na sua vida? E eu falo uma coisa, sabe, Ney, que é bom pra gente refletir junto com quem tá nos assistindo. Quando a gente está aberto às coisas, quando a gente está aberto a caminhar, então a gente vai aprendendo assim. Nem sempre na vida eu vou fazer tudo o que eu gosto, mas eu vou aprendendo a gostar do que eu faço e aquilo vai fazendo parte da nossa vida. Então, quanto mais aberto eu fico a aprender, a receber, sabe? A gente não precisa de ficar sonhando muito. Rubem Alves, no seu livro Retorno Eterno, ele é perfeito quando ele fala, deixa a vida seguir o seu movimento. Sem a gente querer apressar as coisas, sem a gente ficar naquela, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é esse curso? Termina o curso. Se não estiver feliz, comece outro. Se não está bom desse jeito, não saia do trabalho agora. Pensa primeiro, reflita, busque algo que te identifica, que você vai sentir feliz, sem agir pelos impulsos. Por quê? Porque é isso que eu vejo que a vida é muito generosa comigo. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula na FACED, eu nunca, faculdade, aquela pressão de conhecimento, Certo. e aí eu precisava de dinheiro para fazer uma pós urgente, que eu precisaria dessa pós para dar aula, e eu não tinha condição financeira nesse tempo, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, minha mãe me ajudava pagando no dia 1º, e eu pagava ela dia 5, quando eu recebia. E era tudo muito apertado, era a conta da faculdade, era o dinheiro que eu pagava, então tudo era muito restrito. E aí eu lembro que eu precisava de R$ 800 para pagar essa pós, para eu pegar outra disciplina que era medicina legal. E aí eu falei, como que eu vou arrumar isso? Aí apareceu um trabalho na escola de Cajuru, que era pública, para mim pegar aula, e o valor que eu iria receber dessas aulas era R$ 800. Não. Então, assim, eu não posso nunca queixar de tudo que aconteceu e acontece até hoje, porque sempre vem. Se a gente se abre a compreender o processo, as coisas chegam. Sim, verdade. E aí, esse momento ele vai nascendo a partir da abertura que eu tô. O Aciona Cash, ele acontece pelo movimento que você tinha de acreditar que tinha que fazer algo a mais. Aí ele Verdade. vem. Então, toda vez que eu estou aberto para receber, a coisa vem. Então, eu tenho que estar sempre nessa linha. É o extremo. Aonde precisa, aí Santa Teresinha falava isso. A parte religiosa, ela permaneceu até hoje. E Santa Teresinha falava, floresça onde Deus te plantar. Então, assim, onde você está, seja útil. Aonde você está na empresa, faça o seu melhor. Isso é da nossa consciência, não é do que o outro. Ah, mas o outro não pensa em... Isso é do outro. Eu quero saber de mim. Aonde eu estou, eu tenho que fazer tudo com excelência. Seja bom aonde você está. Mas eu não gosto, aprende a gostar para você ser excelente. Show de bola. Belas palavras. Como especialista, o que você considera mais desafiador? Ajudar um empreendedor a evitar práticas criminosas ou transformar um ex-criminoso em um empreendedor bem-sucedido? Ó, a vida da gente é toda feita de desafios. Empreender, a gente sabe que no Brasil nós não temos incentivos de empreender. Não tem. Nós temos datas certas para os impostos, nós temos as cobranças 100% dos impostos, nunca há um mapeamento governamental de falar assim, como vocês estão como empresa?
Não existe essa pesquisa. Verdade. Existe a conta, ela chega. Chega rápido. Então, os desafios vai passar pelos dois caminhos, porque a gente ajudar uma pessoa a prática, por exemplo, um criminoso reincidir é desafiador, porque a pessoa ela mexeu com toda uma estrutura social de condicionamento, ali nós temos delitos, ali a gente tem o perfil da pessoa. Então, assim, ajudar um ex-criminoso a ser um empreendedor ainda é mais desafiador, porque já tem uma predisposição dentro desse conceito das limitações. Então, a questão de confiança, tudo isso é um tempo que tem que ser construído e tem que ser muito desmistificado ainda. Com Então, certeza. os dois trazem muitos desafios. Show. Quais são os sinais de alerta que um empreendedor deve observar para que não sejam influenciados por práticas criminosas? O empreendedor, hoje, né, a gente sabe dos desafios que a humanidade caminham na questão de comportamentos. Então, hoje, tanto que nos grupos de recursos humanos que a gente tem, que a gente trabalha, a gente vê os desafios que é para contratação hoje. Nós temos um público que não está despertando para um autoconhecimento aonde ele quer se capacitar, onde ele quer estudar, onde ele quer ser melhor. Então, ele está numa linha muito neutra. E o empreendedor, hoje, está assim. Tem empresas que, para contratar, só tem que ser humano. Só isso. Sim. Porque treinamento, estudo vai ter que ser daqui para frente. De tanta dificuldade que hoje tem de ter uma mão de obra qualificada, especializada, que está aí nesse mercado. Os muito bons estão sobrecarregados. E os ruins, que não estão bons, está numa base muito inferior do mercado. Então, hoje o empreendedor ficar atento aos comportamentos dentro da empresa para diagnosticar é a observação, é o olhar atento. Então, uma pessoa com uma predisposição à mentira, uma predisposição de comportamentos duvidosos, a pessoa que tem esse jogo de sempre colocar um contra o outro. Então, são mecanismos que têm que ser identificados, né, antes dos 3 meses da experiência, para que o empreendedor tenha o menor impacto possível na sua empresa. Porque os comportamentos que falam. Então, uma pessoa que você já começa no início a observar que mente compulsivamente, que se pergunta e essa pessoa ela se defende com muita facilidade, tem defesa para tudo. Então, é um olhar que a gente deve ficar muito atento. Como traumas passados podem influenciar negativamente a trajetória de um empreendedor? Bom, os traumas, vamos pensar assim, a gente vai agindo, né, de acordo com as oportunidades que a gente vai tendo. Certo. Então, a nossa vida, hoje, quem nós somos é fruto da história inteira. Então, dependendo de como que eu recebo a minha infância, vamos pensar aí na fase de 4 aos 7, 7 aos 13, por exemplo, uma pessoa que foi posicionada pelos pais a ser boazinha. Aquela pessoa que tem que falar sim para todo mundo, aquela pessoa que abre mão de si em prol do outro, a pessoa que está sempre disponível e ela tem muita dificuldade de ser assertiva, ela vai ter muita dificuldade de ser um bom empreendedor. Por quê? Porque precisa do não, precisa de ser assertivo para posicionar perante o mercado, para posicionar perante os segmentos das mesmas áreas, porque se ele começar a não ter essa assertividade, a não ter esse autoconhecimento, ele se perde olhando o outro, e aí ele nunca vai estar se posicionando. Verdade. Porque o outro eu consegui por R$10, aí chegou aqui eu consegui por 8, eu cheguei ali e consegui por 6. Quando você vê, vendeu abaixo do seu preço de custo, porque eu quero cobrir, eu quero fazer. Então ele se perde, ele fica confuso. Não é hoje no empreendedorismo, ele está confuso na sua infância, no posicionamento de falar não, de ser justo, porque aí ele não é bom, ele é bonzinho, então ele tem que ser justo. Então, para ser um bom empreendedor e superar os traumas do passado, seja apenas justo. Conheça seus produtos, conheça o trabalho que você tem para que aquilo chegue na sua empresa e defenda isso. Por isso que eu falo segmentos parecidos. Eu posso ter uma empresa idêntica à sua, mas são parecidos, porque não existe concorrente. Entende por que eu nunca acreditei em concorrência como profissional?
Tanto que, como profissional, o que eu mais faço é tentar ajudar pessoas do mesmo segmento. E aí, por quê? Porque quando você pensa que você tem concorrente, você está desmerecendo o trabalho que você tem, que só você sabe o que você fez para chegar aqui. Então, não tenho concorrentes. Eu tenho pessoas do meu segmento, porque só eu conheço a minha excelência. Porque só eu sei a minha trajetória. Então, cada um tem a sua. Defenda seu produto a partir do momento que você se conhece para fazer esse produto chegar até aqui para o seu cliente. Essa aí é nova aí pra mim, mas, cara, perfeito, perfeito. Existe algum perfil psicológico específico que aumenta as chances de um empreendedor bem-sucedido ir ao caminho do crime? É muito fácil. Assim, não só do crime, mas se a gente for pensar o caminho da droga, da dependência química, do alcoolismo que tem cada dia aumentado mais, é um caminho muito fácil. Porque se a pessoa começa a justificar nos desafios e nas dificuldades o que ela faz para estar fazendo o que ela faz hoje, que é empreender, que é buscar esse posicionamento no mercado, então o que, que acontece? Você começa a buscar linhas de facilidades. Sim. Entende? Porque como nós temos um governo que só cobra, um governo punitivo, nós não temos o governo de apoio, nós temos governo punitivo. Então, como a gente tem um governo punitivo, então as brechas que as pessoas conseguem para burlar o que a lei impõe, então facilita muito para que ela vá para o crime, facilita para que ela age errado. E aí é o que eu sempre falo, é a nossa consciência racional, aquilo que a gente trabalha com base de valores, a gente tem que seguir. Porque nós fazemos isso em vida. É o que eu sempre falo, o livro, às vezes a gente não entende ele no caminho, a gente entende ele no fim. Porque se a gente vai olhar o peso que é o empreendedorismo no Brasil hoje, desiste com muita facilidade. Isso é verdade. Tem momentos que a gente tem mais dívida do que soluções, tem momentos que a gente tem mais crise do que lucro. Então, é um movimento que você, a qualquer momento você fala, gente, qual que é a brecha de saída disso? Se a gente não tiver uma firmeza de caráter, de disciplina, é fácil errar. É fácil burlar lei, é fácil burlar normas, mas burlar a nossa consciência é o maior desafio. Porque eu não posso ser injusto com o outro que está tentando, que é honesto, que está certo. Então a gente tem que partir pela base do que é possível. E aí é onde a gente viu no período de pandemia quantas empresas fecharam, quantas famílias passaram extremas dificuldades. Enquanto outros, dentro da sua estratégia, teve que vender como criminosos de portas fechadas para sobreviver. Então, assim, a gente está falando de algo que é muito expansivo no lugar que a gente está hoje, chamado Brasil, chamado gestão, chamado política. Isso envolve tudo, envolve uma gama. Quando você pensa que pessoas que deveriam te defender também são desonestas com você. Então, assim, Madre Teresa dizia, seja honesto a si mesmo. Quando o outro te desafiar, seja bom a si mesmo. Quando alguém for ruim com você, seja bom a si mesmo. Porque no final, não é eu e você. É eu e a minha consciência. A minha consciência e a espiritualidade andam muito junto. O que você diria para uma pessoa que perdeu totalmente a esperança, perdeu totalmente a parte pensamentos futuro, crescimento e tá com a vida dela, vamos pôr assim, bem ilegal, certo? O que você diria para essa pessoa, vamos pôr assim, em termos de conselho, para que ela possa sair disso e não enfrentar uma depressão, um suicídio? Primeira coisa, nosso cérebro ele tem uma habilidade muito grande de autoquestionamento. Então, para qualquer um, independente do que a pessoa esteja passando, questione. Questiona a sua mente, questiona a sua vida. Em que momento eu estou? Uma das coisas que eu sempre aprendi para que a vida tivesse esse movimento é o que é possível. Porque nem sempre é do jeito que eu quero. Nem sempre vai ser da forma que eu vejo, vai ser nesse momento que eu estou. Mas o que é possível? Porque nem sempre é o tudo, é o que é possível. Então, às vezes, na minha limitação, eu não posso correr 10 quilômetros. Mas o que é possível? É possível eu andar 1 quilômetro? Então, às vezes, dentro da dificuldade financeira, eu vou perguntar o que é possível? Eu não consigo pagar todos. Nós passamos por um roubo ano passado de quase 1 milhão. Caramba. E aí, hoje nós temos todo um outro setor, toda uma nova logística. Então, é um impacto. E aí a gente deve. E a pergunta sempre é, o que é possível?
Então, dificuldades nós teremos. Nós somos humanos, nós trabalhamos com razão, trabalhamos com a vida. E aí vai ter momentos na vida que a gente vai ter que parar e perguntar o que é possível. O que não é possível é eu desistir. Porque eu estou vivo. E quem está vivo, o supermercado não aceita, Deus te pague. A loja não aceita, Deus te pague. Então, essas dívidas eles não aceitam. Então, se eu estou vivo, eu tenho que produzir. Então, produzir muitas vezes significa saber das possibilidades para que eu entre nesse equilíbrio. Não quero tudo. A ansiedade é só um nome. Eu quero saber como que eu me comporto quando eu fico ansioso. A tristeza é só nome. Eu quero saber o que que eu faço quando eu fico triste. Eu saio, eu vou para academia, eu malho, eu corro, eu visito a vizinha, eu vou na vila, eu vou no hospital. O que que eu faço quando eu tenho medo? Então, isso é só sentimento. Se a gente deixar o sentimento tomar conta do cérebro, a gente paralisa. E paralisar é a coisa mais simples do mundo. É falar, não vou, não quero. A depressão, ela nasce de um sentimento que chama tristeza. E a tristeza me põe no leito. E aí eu quero ficar no quarto com a janela fechada, com a cortina fechada e espero morrer. Então a tristeza não mata. O comportamento de deitar, entristecer cada dia mais e fechando na escuridão é o que me mata. Então eu tenho que diagnosticar o que eu sinto para saber como que eu reajo. É a ação que nos põe em movimento. Então não adianta falar que está difícil. Porque difícil sempre foi. Para a gente nascer foi difícil. Eu falo sempre quando eu atendo jovens que o papel dos pais é fazer a criança viver. Porque a gente está em risco a todo momento. Então, o grande desafio dos pais é não deixar que a criança morra ali, de qualquer jeito. Porque a gente está sempre correndo risco. O risco de morrer, o risco de cair, o risco de machucar. Então, assim, nós estamos no risco desde quando nascemos. Agora, vai ser uma dívida, vai ser uma demissão, vai ser um desejo de mudar, de sair de casa, de construir a minha própria vida, comprar um carro. É isso que vai me paralisar? Não. Os desejos têm que nos movimentar. Eles não podem virar sentimento de paralisar. É difícil. Tudo é difícil. Agora, o que que eu faço com o meu difícil? Eu ajo. Show de bola. Você me pôs pra pensar aqui pra caramba. Coisa boa. Como você vê o papel do perdão, da autocompaixão, muitas vezes ligado à fé, na recuperação de um ex-criminoso? Bom, como psicólogo, né, a gente que trabalha nessa linha, independente do que aconteceu, eu até falo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra nesse campo humano, porque eles falam assim, é muito fácil quando eu perdoo o bandido, quando ele mata o outro. E se ele mata o meu ente querido, como é que eu quero que haja com esse bandido? Pesado, né? Verdade, pesado, bem pesado. Matar o outro, eu posso falar de reinserção, posso falar de bondade, eu posso falar de perdão, posso falar de muitas coisas. E quando é comigo? E quando me rouba, o que que eu quero que eles façam com esse bandido? E quando rouba você que é um amigo, que trabalhou, que lutou, que está aí dedicando dia e noite no seu empreendedorismo, e alguém vem cá e leva isso assim, tá bom, entrou aqui, pegou, levou, não sabe que essa televisão teve esse esforço de trabalhar arduamente, cansado, com febre, deprimido, querendo morrer, e aí você comprou. Alguém vem e só leva. Então, eu falar disso no outro é uma coisa. Agora, quando eu falo isso da minha vivência é outra. E como psicólogo, eu tenho sempre que acreditar que o ser humano muda. Tem seus desafios? Tem. Tem seus medos? Tem. Eu falo disso para as mães que estão nos assistindo que têm filhos usuários de droga. Quantas mães que não dormem bem à noite? Porque o filho não chegou. Quantas mães sabem que chegou a sexta-feira, começa a ter taquicardia, ansiedade, transtorno, pânico, porque aonde que esse menino vai estar? Então, se eu não acredito que esse filho pode mudar de vida em relação às drogas, a psicologia ela não serve. Se eu não dar para o outro uma chance de querer fazer melhor. Quantas pessoas que assassinaram e hoje são extremos cristãos porque arrependeram daquele assassinato e tá tudo bem. Na questão dele, não na questão do crime, que existe a punição, existe lei, tanto a divina quanto a humana, mas a divina quando Deus entende que essa pessoa arrependeu e ele quer ser resgatado, tá tudo bem. Certo. Não tem como devolver a vida, Uhum. mas tem como eu mudar perante as escolhas que eu faço, perante as decisões que eu tomo. Então, assim, parte tudo de mim com o meio que eu vivo.
Então, assim, a gente tem que nos preparar e ressignificar o tempo todo para compreender o outro, para entender as nossas frustrações, para isso ter nome, para que eu dando nome, eu consiga ter comportamentos diferentes. Então, é possibilidades. Qual foi o conselho mais valioso que você já deu para um cliente e por quê? Boa pergunta, né? Porque tanto a gente recebe como a gente dá sempre, né? Dá tanto É, conselho. É, porque eu falo que as nossas relações, ela é uma troca de experiência, né, Ney? Eu estar aqui hoje, a gente ter esse momento, é uma troca de experiência. Porque aí o Ney conhece um pouco o Renato conhece um pouco o Ney, e aí eu falo, nem sempre é um conselho, mas eu falo disso aqui. Eu falo que a nossa vida, e isso está nas minhas redes sociais, que é a minha palavra-chave. A nossa vida é feita de conexões. Então, diante de uma pessoa, diante de um cliente, diante de uma história, eu falo que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conectar para a gente ter mais uma pessoa na nossa vida. Sim. Então, eu falo que cada cliente, ele torna essa pessoa na nossa vida, que é essa conexão, que é o que dá sentido para a nossa vida, a gente conectar com as pessoas para a gente saber quem eu sou. Então, eu falo que os clientes não é um conselho, mas é uma troca. Essa troca de experiência, de conexão que a gente faz com o outro, para a gente ter esse autoconhecimento. Porque eu só sei quem eu sou a partir do Ney. Eu só sei Verdade. quem eu sou a partir do outro. No Náufrago, quando o autor principal ele se perde numa ilha deserta e ele começa a ficar angustiado sozinho, a ter o seu sentimento, ele criou uma bola. É por isso que existe a bola Wilson, porque ele pôs o nome dessa bola de Wilson, porque ele tinha que brigar com alguém. Ele tinha que conversar. Então, quando ele ficava nervoso, ele pegava o Wilson e chutava. E ele revoltava. Então, a gente conhece quem eu sou através do outro. Então, eu falo que o melhor conselho que a gente pode dar é conecte-se. Conecte com pessoa, faça seu network, faça seu contato, esteja presente, comunica. O que eu mais vejo no consultório hoje é as pessoas querendo se afastar uma das outras, falando, eu não aguento mais ser humano. É o contrário. É vendo o ser humano, é estando em conexão com o outro, que eu sei do tanto que eu sou paciente, eu sei o tanto que eu quero melhorar, eu sei o que eu não quero fazer. Se alguém grita muito, eu quero falar baixo. Se alguém está desesperado, eu quero manter o meu controle. Se alguém está brigando muito, eu quero manter essa paz, esse equilíbrio. Então, assim, nós entendemos que nada é do outro, tudo é meu. Ninguém me humilha, eu permito ser humilhado. Quando que eu permito ser humilhado? Quando eu não me conheço bem. Qualquer coisa me humilha. Quando eu não me conheço bem, qualquer coisa me chateia. Quando eu não sei quem eu sou, o meu marido me irrita. Por quê? Porque eu não sei quem ele é. Não sei quem meu filho é. Não sei quem o outro é. Então eu falo, o melhor conselho é comunica. Comunica com as pessoas. Por isso que falhas nas empresas são comunicação. Porque a gente não fala. Sim, verdade. E hoje em dia as empresas estão, tipo assim, muito forte nessa parte, né? Porque Uhum, elas entendeu que lá dentro um tem que dar certo com o outro. Antigamente era um no seu setor, o outro no uhum, seu setor. Ah, se um não dá certo, troca esse setor e vamos assim, deixa eles longe um do outro. Hoje em dia não, hoje em dia eles estão trazendo mais essa parte humana na empresa para se uhum, dar certo e isso viu que assim, dentro da empresa, isso funciona e traz muito mais prosperidade, mais venda, mais dinheiro, né? Então, isso aí é verdade. E qual o momento mais desafiador da sua carreira? Você tem um momento assim que você fala, cara, esse aqui foi o mais desafiador e como você superou? Ó, eu falo assim, né, dentro dessa trajetória toda, o momento que eu senti mais, né, no campo de profissional foi a minha saída mesmo do hospital. Isso me marcou, assim, foi um divisor de águas, né, da minha vida, porque é o que a gente falou, né, lá no início. É, é a hora que a gente tem que se ressignificar. E isso a gente tem que fazer constantemente. Eu não tinha o hábito de ressignificar. O que é ressignificar? E se não for isso, o que vai ser? E se não for essa loja, o que vai ser? E se não for isso, é a nossa gestão de risco. E se não for da forma que eu quero, como que vai ser? Todos os dias a gente tem que se desprender de tudo para ressignificar. Então eu falo que esse divisor de águas que eu tive na minha vida, ele me trouxe essa nova versão. E nessa nova versão, hoje eu tenho tempo,
Nessa nova versão, hoje, eu consigo ter muito mais facilidades, porque o empreendedorismo, ele tem seus ônus e tem seus bônus. Sim, isso é verdade também. Então, acaba que, dentro desse contexto, eu posso me desprender para fazer um trabalho voluntário, eu posso me desprender para fazer uma visita. Hoje, eu tiro a quarta-feira na parte da tarde, principalmente que a Jurou, onde que eu atendo na quarta-feira, para fazer visita. Então, eu tenho pacientes idosos que eu faço esse atendimento em casa. Que E bacana. isso me traz muito daquilo que eu vivenciei no hospital. Então, a quarta-feira à tarde é visita. Então, isso é um hábito que eu criei a partir do empreendedorismo. Por isso que eu falo, sempre quando a gente pensa que é um desafio, que é um ressignificar da vida nesse campo, ele te traz outras coisas. Eu tenho que saber ver isso. Então, hoje eu tenho esse tempo, essa organização, essa disciplina, porque hoje é uma nova fase que veio do meu maior desafio, da onde eu nunca queria ter saído. E depois que eu saio, um novo campo abre, uma nova estratégia chega e essa dimensão me traz esse novo significado de vida. Então, isso é o aprendizado que a gente tem que ter ao longo do percurso. Pode explicar como a psicologia criminal ela pode ajudar a identificar e mitigar comportamentos nocivos dentro de uma empresa? Então, aí como eu falei, né, o empreendedor ele tem que ter esse olhar atento, né, ele tem que ter essa visão estratégica da sua equipe, ele tem que ter esse apoio, como né, você falou agora, que é muito importante, que é essa formação. Quando ele tem um profissional da área de humanas, quando ele tem um profissional psicólogo, hoje a psicologia te dá várias ferramentas. Então, hoje você tem testes para ver idoneidade, você tem teste para ver honestidade. Então, hoje, a psicologia dentro das empresas, né, seja uma empresa, seja um trabalho contratado, seja um trabalho de prestação de serviço, hoje você pode fazer esse mapeamento. Então, fica muito mais fácil você aplicar testes, que você vai ver um mecanismo que é probabilidades. Então, eu tenho a probabilidade de desonestidade muito mais alta, eu tenho a probabilidade de confusão muito mais alta. Então, dá para que no RH a gente faça isso, né, quando você tem uma empresa maior. Mesmo se for menor, se quiser fazer esses testes, né, fazer um mapeamento, dá para a gente fazer. A gente diagnostica isso na pesquisa de clima organizacional, a gente faz isso na entrevista no questionário investigativo, a gente faz isso no teste de HTP. Então, assim, tem várias ferramentas que a gente pode oferecer para o empreendedor para ele ter o mínimo de impacto na sua equipe. Então, isso aí são trabalhos fantásticos que a psicologia nos dá como ferramenta. Show. Eu sabia que isso aí em grandes empresas existe, tem Uhum. e funciona um espetáculo. Agora, vamos pôr assim, novidade para mim, as pequenas empresas poder adquirir Tem. esse serviço. Então, no caso, eles podem contratar só para isso. Pode contratar para fazer. Eu atendo várias empresas em cloud, atendo também em Cajuru. Então, eles podem contratar para a gente fazer o diagnóstico, a gente pode fazer com a equipe toda. Certo. E aí, diagnosticando, quando você vê que é unânime, quando a pessoa fala, nomeia aquela intriga, nomeia aquela conduta, então você tem um dado em massa. Então fica muito mais fácil. E tem como ferramenta individual. Dá para fazer ela também, as entrevistas do questionário investigativo, dá para fazer isso individual. Porque isso é uma boa para uma empresa. Vamos supor que a empresa está contratando um funcionário para a parte financeira, Uhum. certo? E o funcionário tem um desvio de Conduta. com a conduta de honestidade. Cara, Uhum. isso aí é questão de tempo, isso vai bater na porta da empresa, Vai. né? E isso quando também essa pessoa entra, porque geralmente esse perfil, quando a gente vai pensar aí numa sociopatia, a pessoa ela é muito estratégica. Então, primeiro, ela compra confiança. Ela vai demonstrar uma segurança, uma habilidade muito rápida de entender. Então, com pouco tempo, não precisa de ninguém para me ajudar mais, ela já pega tudo. São inteligentíssimas. Então, você tem uma pessoa dessa no perfil, extremamente astuta. E aí você está vendo que o rendimento da sua empresa, o faturamento que você tinha antes dela começar e depois que ela começar, está tendo uma vazão muito grande, uma discrepância muito grande. Eu já tenho que manter alguns sinais.
Então eu já tenho que ficar atento no perfil, tenho que ficar atento nos fechamentos que está sendo feita, porque é uma pessoa tão boa profissionalmente que não cabe nem questionamento. Os caixas são fechados 100% perfeitos, então é índole. E aí a índole, ela é perversa. E quando você vê, já foi um rombo de milhões, quando é empresa muito grande, principalmente quando o volume de dinheiro é muito maior. Então você tem aí empresas enormes que às vezes o dono nem vai perceber a evasão financeira ali. Por quê? Por causa do montante que entra. Então, a análise do perfil é a melhor coisa que existe, para que seja identificado os traços. Porque identificando os traços vai fazer com que o gerente, o supervisor ou o coordenador, ele se atenha junto no fechamento. Ele fica mais esperto naquilo que pode ser uma evasão. Cara, show de bola. Foi muito esclarecedor isso aí. Na sua opinião, a parte de crimes hoje, ela cresce mais na parte feminina ou na parte masculina? A parte masculina, ela ainda sobressai. Mas a gente está percebendo o que os instintos hoje violentos, eles têm crescido também nas mulheres. Isso tendo em vista o uso abusivo do álcool. Então, o álcool ele é uma predisposição para violência, ele é uma predisposição para cobrança. Então, isso ativa os gatilhos de um relacionamento, por exemplo. Aí entra a questão de relacionamentos abusivos, entra a questão da violência, da violência doméstica. Então, esse é um campo que hoje a gente percebe como que ele está sendo muito mais, ele está se realçando muito mais. Então, é um campo que cresce. Ele tem crescido muito porque o número do álcool tem aumentado nas famílias também. Então, isso é a predisposição. Tá, então Mas na parte então nessa parte o homem sobressai mais. o homem sobressai porque instintivamente ele é mais agressivo. Da natureza do A próprio homem. natureza agressiva. Porém, mulheres estão realçando nos requintes de crueldade. É mesmo? Realça. As mulheres estão tendo o campo de violência também está sobressaindo na área perversa. Por exemplo, a mulher que ataca o cônjuge e ela arranca. Teve um caso dela atacar o marido e arrancou o nariz dele. Caramba. Entende? Nos dentes. Então, assim, o instinto animalesco ele tem se realçado muito nesses últimos tempos. Principalmente depois da pandemia. Faz sentido depois da pandemia. Isso faz sentido. O senhor já falou que foi quase padre. Foi. Né? E ao passar aqui da entrevista, deu para ver que o senhor citou várias passagens aí e o senhor tem uma fé muito forte. O senhor sendo psicólogo nessa área penal, o que a fé pesa nessa conduta por psicólogo e cliente? Eu falo o seguinte, sabe? A fé, ela é o mesmo da psique. A psique é uma forma da fé, da manifestação da fé. Então, eu falo que não tem como a gente ser psicólogo e não ter essa crença, porque a psicologia, eu principalmente que trabalho muito com o estudo da neuropsicologia, a neurociência, e quando eu estudo o cérebro, não tem como não identificar a divindade dentro desse cérebro. Porque o cérebro é a nossa máquina mais potente que existe. E ela é pouco provada. Nós provamos muito pouco do nosso potencial, nós provamos muito pouco da onde nós podemos ir, aonde nós queremos chegar. Então, quanto mais eu vou destravando essa mente, mais conquista eu tenho. Quanto mais eu vou entrando dentro desse autoconhecimento, mais poder sobre mim eu tenho. E é aí que você consegue ver o ser de potências que nós somos e poucas vezes é explorado isso. Então eu falo que a fé, ela simplesmente é fé. Ela é a base que sustenta esse raciocínio lógico, essa estrutura de acreditar, de movimentar, de entender e te mantém dentro de um equilíbrio. Porque hoje, principalmente, está muito fácil de um ser humano desequilibrar. Por isso que o nosso ansiolítico no Brasil, nós somos o terceiro país que mais consome. É por isso que as pessoas estão entrando nos campos de angústia com muita facilidade, por isso que as pessoas estão perdendo o controle. É aí que entra essa disciplina dos pais hoje com as crianças. Quanto mais eu me conheço, mais eu compreendo que eu não estou aqui para disputar nada com ninguém. Eu não quero que meu filho de 7, 10 anos tenha um celular porque o da vizinha tem. Esse é o meu, eu me conheço.
Eu sei o que eu vou oferecer, o que eu posso. Eu, com a psique, com a fé, com a espiritualidade, eu sei tudo que eu passei para chegar até aqui. Então, eu não quero dar para o meu filho o que eu não tive. Eu quero que ele entenda também que nas dificuldades da vida a gente também conquista. Então, eu não quero trabalhar e morrer para deixar coisa para ninguém. Entende como que a fé, ela age? Porque hoje as pessoas com o Instagram, com as redes sociais, elas estão numa competição de felicidade que é uma coisa triste e doentia. Nós, o ser humano, está a todo momento querendo competir quem pode mais, quem é o melhor, quem tem mais dinheiro, quem é mais rico, quem gasta mais. E aí, a fé, que é a psique, ela me põe numa linha assim, eu só quero paz, eu só quero equilíbrio, eu só quero estar num lugar bom, eu só quero estar num lugar que me põe numa conexão com a natureza, com o espaço, porque esse é o meu propósito. Para que a fé manifeste em mim, eu tenho que estar em constante conexão com o equilíbrio. Então, quanto mais eu vejo surtos, mais eu vejo a distância da fé. Porque a fé, ela tem que me pôr numa condição de pensar, de me elevar nas questões de sabedoria, de me elevar nas questões de uma conexão comigo mesmo diante do desequilíbrio do outro. Então eu começo a me entender sempre naquilo que eu te falei da conexão. Eu consigo me entender sempre através do que o outro me traz. Seja bom, seja ruim, seja positivo, seja negativo. Porque eu quero saber de mim. Eu quero estar bem comigo. Agora, o que o outro está pensando, o outro está assistindo, está assim, eu não concordo. É dele. Não me importa. Renato, tudo que você falou, comentei ruim porque eu não concordo. Tá tudo bem. Eu não estou aqui para discutir com o outro. Tá tudo bem. Nem resposta vai ter. Porque isso não me impacta mais. Quanto mais eu me conheço, a crítica não me chega. Sim. Porque eu estou bem, estou em paz, está tranquilo. Então, assim, sobre as suas revoltas, se vira você com ela. Entende? Sobre suas angústias, suas tristezas, suas frustrações, resolva você. Faça como eu faço. Entende? Seja isso como um exemplo de que deixa eu cuidar de mim. E isso tem que me bastar. E a fé me traz isso. Show. Aqui a gente já está indo pro final aqui do AcionaCast. Mas entre a nossa conversa aqui, me surgiu, não tem nada aqui no nosso script. Quando o senhor vai num presídio, certo? O senhor vai fazer um atendimento, vamos pôr, o senhor faz atendimento assim em presídio? Hoje não mais. Eu já fiz, Mas já durante fez. 8 anos eu trabalhei em Cajuru, Dr. Calixto, delegado, foi assim um mestre que eu tenho até hoje como referência, sabe? Nesse campo criminal, Dr. Calixto, que foi professor comigo no Pitágoras e foi um mestre que eu tive nesse campo, é excelente. Quando o senhor ia, dá para perceber se um criminoso, lógico que o senhor percebe, mas é a minha pergunta, dá para perceber se um criminoso realmente ele arrependeu ou não? Dá. Quando a gente tem uma experiência. Vamos pensar que quando um preso comete um delito ou um tráfico ou acabou, né, nesse... O que fez com que ele fosse para o presídio? Então você vai ver, entre aquele que passou por lá uma única vez, serviu de lição e nunca mais ele quis voltar. Então eu vejo a mudança assim, radical, de ter uma experiência ruim na vida e falar, eu não quero voltar para essa experiência. Nunca mais. Então, a partir dessa experiência, ele nunca mais quer dizer, não teve mais contato com droga, não teve mais contato com roubo, não teve mais contato com nada que fosse da linha criminal, porque a experiência dele lá dentro não foi boa. Diferentemente daquele que saiu e cometeu o mesmo crime e está voltando. Saiu, cometeu o mesmo crime e está voltando. Aquilo virou um ciclo vicioso. E muitas pessoas também viciam no crime. Então dá para perceber quando o comportamento, a atitude muda. Então, uma vez serviu para nunca mais. Diferente do outro, que sempre está indo e voltando. A conduta é muito mais difícil de reinserção, porque ele aprendeu esse caminho. E depois que ele aprende, é um ciclo vicioso. Entendi. Só para finalizar, a gente estava conversando no off e o senhor estava me explicando sobre quando uma pessoa ataca a outra
e depois ela Uhum, ataca novamente. Daria para o senhor explicar isso aqui, ao mesmo para as uhum. pessoas entender como isso É. funciona? E é até bom porque a gente amplia um pouquinho para quem está assistindo, principalmente para estudante que às vezes está querendo aí formar, ser um psicólogo criminal, um psicólogo jurídico. Então, só para a gente entender, a psicologia jurídica, ela nasceu, ela é recente, ela não é muito antiga, ela é da década de 60, muito pouco tempo. Porque os juízes da época começou a apavorar com o tipo de crime. Então, assim, crimes muito violentos, e aí a área jurídica não tinha esse conhecimento da área humana, eles tinham conhecimento da lei. Sim, Mas o que que leva essa pessoa a cometer uma barbárie dessa? Então, não é só uma facada. Uma facada, no momento do impulso, no momento do sentimento aflorado, uma pessoa sem o seu controle emocional em dia, ela pega uma faca e esfaqueou. Nesse momento, ela deu uma facada, saiu correndo, chamou o resgate, chegou, ajudou e falou: Não, eu arrependi, eu não podia ter feito isso. Isso é um potencial criminal. Então, eu vou ter os qualificadores penais ali. Outro ser humano que a gente tem que é onde entra a psicologia para estudar e mapear isso, que começou lá na década de 60, não dava uma facada. São 50, são 60. A pessoa acabou de assassinar, ela voltou com o carro e passou o carro várias vezes em cima da vítima. Então, o que que acontece? A gente tem que mapear o requinte de crueldade, para a gente ver os qualificadores penais para essa pessoa, para esse indivíduo. Então, um tiro. Eu posso dar um tiro, é um impulso. Acabou que matou, mas foi impulsivo. Ah, aquele grau de desespero depois. Diferente quando eu dou 16 tiros. Então, o requinte de crueldade é maior. Então, o mapeamento do estudo da mente humana é para a gente entender até onde um ser humano controla ou não controla seus instintos, os seus sentimentos. Porque na raiva um chora, um angustia, um entristece e um mata. Por isso que eu falei, como que é importante a gente ter controle do que eu sinto. Como que é importante eu, todos os dias, mapear sobre os meus instintos. Até que ponto eu consigo manter controle numa briga? Até que ponto o outro está me humilhando e eu não ataco e eu mantenho essa frieza emocional que é a nossa razão? Então, a psicologia forense ela vem para esse campo. Tanto para a gente entender a violência doméstica, porque como que eu falo que amo, como que o meu objeto de amor pode virar o meu objeto de ódio? Porque eu só posso odiar o que eu amo. Então você fala que ama alguém e no final você percebe que esse alguém que você ama, você espanca, você bate, você mata? É onde entra o crime passional. Então aonde que fala que se você não for mim, não vai ser de mais ninguém e eu te tenho como posse? E essa posse me faz ativar meu campo de ira. E essa ira, ela me faz te perseguir, ela me faz te amedrontar, ela me coloca meia-noite, 2 horas da manhã na porta da sua casa para te mostrar esse medo. Então, que forma de amor é essa? Vamos estudar o sentimento do amor. Então, a psicologia entrou para a área criminal, entrou para o campo jurídico, para o campo forense, exatamente para a gente estudar esses sentimentos, que é a maioria dos delitos. Uma criança, quando vai para o mundo das drogas, eu tenho que entender que essa droga ela é fruto de um passado, onde uma justifica a falta de amor, uma justifica a falta de um relacionamento de rejeição, ou sentimento de rejeição. Aí eu senti tão rejeitado, tão mal, que hoje eu suicido diariamente através do álcool. Hoje eu suicido diariamente através do crack, através da maconha, através da cocaína. É uma forma de suicídio inconsciente, lá dentro. Por que eu estou usando algo que me faz morrer? Está falando de algo ali, de um luto, de uma tristeza mal resolvida de lá. Então, você entende como que é importante eu entendi. nomear? Porque tudo de ruim na nossa vida passa pelo nosso hipotálamo, que é o nosso campo de memória. E aí, cada frustração eu ativo uma memória. Cada tristeza ativa uma memória. Cada decepção ativa uma memória. Por isso que é muito fácil cair. É muito fácil errar. Por isso que é muito fácil eu me passar uma rasteira. Porque a todo momento eu estou brigando com as minhas memórias. E aí, se eu estou triste, alguém me abandonou, eu bebo que passa. Eu bebi, tô tonto. Se eu faço uso da cocaína, meu sistema de alerta liga. E aí eu vou daqui para São Paulo assim, ó, no sistema de razão ligado. Então, o alimento que a gente tem que trazer para o nosso cérebro é simplesmente
mudar as conexões que a gente faz de pensamento. No nosso campo de equilíbrio, nosso campo de meta, de disciplina. Tanto que a gente fala, a disciplina cura. Porque a nossa razão nos ajuda quando nós temos disciplina. A disciplina, ela tem um pleno poder no nosso cérebro, de nos motivar a viver. Show. Porque é muito fácil morrer. Show. Mas como que vocês explicam os filhos matar os pais? Hoje nós temos uma linha, hoje nós falamos disso, estou indo na escola em Cajuru, estou indo nos encontros, tudo para a gente trabalhar exatamente esses comportamentos, que é outra pauta, que aí dá uma pauta só de comportamentos das crianças, porque isso é uma relação família. Nós estamos tendo hoje uma maldição das famílias chamada telefone, celular. Verdade. Esse aparelho, ele serve para edificar como ele está servindo para autodestruição. Tanto que o último foi por vício de telefone e o pai proibiu e ele não aceitou e aí ele mata. Então já é o segundo caso, que hoje teve mais um em São Paulo. E aí o que acontece com essas crianças? Vamos entender que eu não preciso proibir a criança de usar o telefone, mas eu preciso de coordenar esse uso. Eu preciso de limitar esse uso. Eu preciso de pôr postura nesse uso. E como o telefone hoje está virando a tela de hipnose, por exemplo, a criança vai na igreja com a mãe. E aí, a mãe, para ter sossego na igreja, dá o tablet para a criança ficar ali o tempo todo, durante a celebração, seja no culto, na igreja, católica, onde for. Aí ela dá aquilo lá e hipnotiza a criança ali. Hipnotizou, ela estava chorando, dando birra, pôs ali a telinha, tá tudo coloridinho, ela hipnotiza na hora, calou. Isso para a mãe é um sossego. Mas ela não sabe que ela está plantando na vida dela o desespero no futuro. Por quê? Ela está perdendo ali a fase do limite. Lembra da criança Sim. que vai presa, volta Aham. presa, volta presa? Criança não, o jovem, O jovem. o adolescente. E aí o que acontece? Essa criança ela está perdendo o instinto da lei. Nós precisamos de lei. Sem a lei, nosso cérebro não consegue nos ajudar. Porque tudo é permitido. Então a mãe tem que ensinar que se ela está ali na igreja é para sentar, porque é 1 hora do dia dela que ela tem que tirar para estar em conexão com Deus. Tem que explicar para ela sobre Deus. Está esquecendo. E aí o celular está fazendo o papel de Deus dela na igreja naquele momento. Isso ela vai ser cobrada. Pais que estão dando o telefone. E outra coisa, principalmente quando separa, a maldição entra em dobro. Porque os pais separam, não tem diálogo mais, porque aí eles esquecem que eles não são marido e mulher, mas ele continua pai e mãe. Sim. Isso é esquecido. Não lembra depois que separa, não. Aí o que acontece? A mãe compra o celular e dá pro filho. Tudo que acontece na escola, vai chamar a menina na escola, tá com o telefone, tá dando trabalho, tá conversando, tá desatento, tá assim, é TDAH, é doença, arrumando um monte de doença pra criança. E a maioria é falta de limite. E aí o que acontece? O pai vira e fala, a culpa é da mãe. Se foi o pai, a culpa é do pai. Nunca os dois sentam e falam, nosso filho tem 7 anos, ele precisa de telefone? Porque depois que os pais estragam, leva o psicólogo tentar arrumar. Não é peça, Verdade. não é computador, é filho. Então, pai separado, criem postura e eduquem seus filhos. Isso quer dizer postura. Criem postura. Se separaram, tenha maturidade de entender que vocês separaram um do outro, não dos filhos. Então, seus filhos não podem pagar um preço de irresponsabilidade de vocês. Escolheu ter filho, tem que escolher ter postura para isso. Eu não quero filhos. Eu sei o desafio que é. Então, tenha maturidade de entender que os filhos não criem máquinas autodestrutivas dentro da própria casa. Os pais criaram uma máquina autodestrutiva. Tanto que no último caso, no primeiro caso desse menino que matou os pais, foi perguntado para ele, na psicologia forense, perguntou, você arrepende de ter matado seus pais? Ele falou, não, eu faria tudo de novo. Está na última entrevista, pode assistir. Caramba. Baixa aí. Os pais criando monstros. Porque estão dando para eles liberdades demais e não pode. Nós precisamos de limites. Ah, Renato, mas se eu der limite, ele suicidar. Não vai suicidar. O cérebro precisa de limite. Pode ser que não suicide, pode ser que ele mata, que é pior ainda. É pior ainda. Então, tenham postura. Limite é algo que é prazeroso para o nosso sistema nervoso central.
É o limite que nos põe numa conduta de bons trabalhadores, de bons administradores, de boas condutas de comprar e pagar, porque a inadimplência, ela vem pela falta do limite. Então, você pode estar criando no futuro uma pessoa irresponsável, que não vai permanecer no serviço, e tudo que você falar com ele no trabalho, ele vai desistir, por causa da postura. Nossa vida, ela é medida pela postura, disciplina e comportamento. Fugiu disso, vai dar errado. Criança que já está dando birra porque o pai fala não, cuidado. Criança que já está esperneando quando o pai fala não pode, cuidado. Porque o limite é igual na nossa época, onde o pai não me dava tudo que eu queria, não. Era o que podia, quando podia e na hora que eles podiam. Verdade. E aí, meu pai tinha uma coisa ainda, que se esperneasse era pior. Porque ele só fazia assim, ó. Só olhava. Lá em casa era desse jeito. Só olhar. Nós estamos perdendo a comunicação do olhar. Só de olhar. Eu tenho que saber que eu tenho que sentar e ficar quieto. Tá pulando demais na casa dos outros. Não vai xingar, não. Meu pai, mas minha mãe nunca foi fazer barraco com a gente, não, porque era tudo no silêncio. Ela só olhava, aí nós entendíamos o quê? Espera que lá em casa tem. Isso, Só isso. aí. Então a gente tá perdendo isso. Volta a olhar para seus filhos. Começa a comunicar com eles pelo olhar e não pela quantidade de palavras que vocês estão falando e não tá resolvendo coisa nenhuma. Bacana demais. Lá em casa era desse jeito. Olhava, meu filho, acabou. Aquilo ali ficava pianinho. Terminando a SonaCast, 2 perguntinhas aqui. Não é bem uma pergunta. Um alerta que o senhor pode dar e a outra é uma preocupação como psicólogo. O alerta que né, sem dúvida. Isso baseado no que eu tenho atendido, nos estudos que eu tenho feito, na neuropsicologia. O alerta que a gente tem que ter é de estar mais atentos. Nós temos que estar atento à vida porque ela não é boazinha. A vida não é essa beleza toda que a gente posta, ela não é toda essa leveza, essas viagens, não, a vida ela é séria. A vida não é os stories, né? Não, a vida cobra da gente o tempo todo essa disciplina, essa responsabilidade. Então isso a gente não pode perder de vista, que a vida é séria. A gente leva de forma leve na medida que a gente vai sendo leves com a gente mesmo. E então esse é o nosso desafio. Manter a nossa vida leve para levar uma vida exigente. Show. E uma preocupação como psicólogo? A preocupação é família. A preocupação é a gente ver que dentro da nossa casa tem que ser o nosso primeiro templo, dentro da nossa família tem que ser as nossas habilidades de pedir perdão, de se perdoar, que até faz parte da outra pergunta também, da gente se perdoar, porque o perdão que eu me dou, eu me tiro de uma condição de culpa, eu me tiro da condição de peso. Então, esse é o primeiro presente que a gente pode dar para a gente mesmo. Então, assim, se perdoe para que a vida seja generosa com você. Não se culpe, não se puna, para que a vida possa te olhar de uma forma acolhedora. Dentro de toda a exigência que ela é, por isso que a gente tem até o grupo, né, do amor exigente, porque o amor ele tem que exigir de nós comportamentos claros, lúcidos, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que a nossa assertividade faça parte desse movimento, que me faça ter mais coerência comigo mesmo, e isso a gente vai driblando as imposições que a vida vai trazendo sobre nós. Então, tenha essa clareza de quem você é perante a vida. Show. Quero te agradecer seu tempo por estar aqui no SonaCast, uma entrevista muito, muito top, vai ajudar muitas pessoas, empreendedores, e o senhor esclareceu muitas coisas aqui em crimes, certo? E isso foi um espetáculo aqui para o SonaCast. E deixo o microfone aí aberto para o senhor fazer as suas considerações aí finais. Bom, então, primeiro que eu sempre falo, a gente não pode perder, Ney, oportunidade nenhuma de levar algo bom. Já tem coisas demais. Eu falo que o mal é menor. Não sei se você sabe disso. O mal no mundo é mínimo, mas ele realça mais. O bem é muito maior, mas ele é muito silencioso.
Então a gente não vê o quanto de bem que existe ainda. É muito mais fácil eu focar no mal, porque o mal ele espalha muito rápido, ele é muito unido o mal. E o bem, por ele ser silencioso, por ele ser algo muito individual de cada um, então ele faz menos barulho. O bem é sempre leve, mas o mal é barulhento. E o bem é silencioso, tranquilo. O bem fala muito de paz. E o mal, por ele ser uma guerra barulhenta, ele espalha muito. Então, assim, eu falo que estar aqui hoje no AcionaCast é essa conexão que eu faço com quem está nos assistindo e falo também que a gente não pode perder esses lugares que dá pra gente essa troca, porque isso aqui é uma troca. Sim. Então, dá pra gente essa troca de lugares, de histórias, de vida. Então, isso é espaço. Então, qualquer espaço que eu tenha oportunidade de trocar experiência, eu entro. Então, assim, foi um prazer muito grande estar aqui e espero mesmo que isso tenha tocado para cada um, que se der uma pausa para já estar conosco aqui, já é o primeiro passo de uma grande mudança de vida. Com certeza, com certeza. Vai ajudar muita gente, mas muita gente mesmo, porque essa é uma pauta, assim, ó, que não é fácil trazer um profissional igual o senhor aqui, sim, para falar disso, certo? Então, assim, eu falo que ela é uma pauta longe da sociedade. A gente vê pessoas, poucos profissionais igual o senhor, falando disso nas redes sociais, certo? E trazer isso para o AcionaCast com a base do empreendedor, isso ficou, vamos dizer, numa força muito grande. Então, tenho que te agradecer demais sobre isso e estamos aí de portas abertas para você. Você tem 2 empreendimentos, um em Divinópolis e um aqui. O AcionaCast está aberto aí para qualquer um dos empreendimentos. Muito obrigado, viu, Ney? Show. E para você que ficou aí até agora com a gente, olha, eu acho que você ficou igual eu aqui, impactado aí com a entrevista. E, olha, tem muita gente que passa por muitas coisas que foram falado aqui e elas não têm resposta. E muitas vezes elas vão para as redes sociais. E costuma as redes sociais, às vezes o Google, ele ajuda muito, mas às vezes também ele te confunde muito. Ele não te dá um caminho limpo. E eu acredito que essa entrevista aqui mudou uma chavinha aí na sua cabeça, com certeza. E muito obrigado, te espero no próximo episódio.